Boa noite a todos. Vamos dar continuidade ao nosso estudo. A temática que está sendo abordada no Livro dos Espíritos é bastante interessante, significativo e um convite para nós compreendermos por que estamos encarnados no planeta Terra e o que devemos fazer para que possamos continuar reencarnando neste planeta. Porque sabemos que todos aqueles espíritos que não conseguirem avançar com o avanço que está ocorrendo no planeta, não haverá mais possibilidade de permanecer aqui. Então, se nós queremos ainda, pelas nossas condições pequenas ainda, continuarmos reencarnando aqui neste planeta, nós temos que nos esforçar, agora, procurando, como disse o nosso irmão, sendo criaturas melhores. Porque o planeta, ele vai caminhando, mas a convivência vai depender de todos nós que estamos aqui no planeta Terra. A melhoria dele depende de nós, não depende de ninguém. As pessoas é que têm que melhorar, mudar. E nesse sentido, a doutrina espírita nos traz os esclarecimentos necessários para que possamos, a cada dia, caminharmos um pouquinho, já que nós não temos condições de dar esse grande avanço. Mas se todos os dias cumprirmos com os nossos deveres, nós não ficaremos estacionados. Ao contrário, estaremos avançando, melhorando as nossas condições íntimas. Quando a gente fala em melhoria, a gente pensa assim que o que fazer para melhorar? Já sabemos, nos conhecermos. Quem somos nós? Que intimamente dentro de nós carregamos? Quais os sentimentos temos? E são esses sentimentos que devem ser aprimorados, melhorados, vencidos por nós. Como sempre diz, o mal está dentro de nós. Quais são esses males? Os nossos vícios morais, ciúmes, inveja, maledicência, que são aqueles mais presentes, egoísmo, vaidade, enfim, uma infinidade. Naturalmente que pela quantidade de vícios morais que temos, não conseguiremos vencer todos de uma vez, mas vamos nos esforçando para que possamos ir tirando esse sentimento dentro de nós. E através do conhecimento, nós vamos nos cobrando, não é cobrar de ninguém, mas cobrar de nós mesmos, para que possamos buscar esse aprimoramento. E para o estudo da noite, trouxe um estudo do livro Caminho, Verdade e Vida, de Chico Xavier e Emmanuel, a lição 108, cujo título é Reencarnação. E Mateus nos diz: portanto, se a tua mão ou teu pé te escandalizar, corta-o e atira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida coxo ou aleijado, do que tendo duas mãos ou os dois pés, esses seres lançados no fogo eterno. Capítulo 18, versículo 8. Então nós vemos aqui que é através do nosso corpo físico que nós cada vez mais nos comprometemos. Então, se a gente avaliar bem, o corpo é uma dádiva que recebemos para que possamos progredir. Mas, quando estamos encarnados, esquecemos essas possibilidades e utilizamos-os de forma não adequada. E Emmanuel nos diz: unicamente a reencarnação esclarece as questões do ser, do sofrimento e do destino,
Em muitas ocasiões, falou-nos Jesus de seus belos e sábios princípios. Então, o que Jesus nos trouxe, né? Ele nos aconselhou e ele vivenciou o amor para com todos, independente, o trabalho contínuo em auxiliar, em amparar, socorrer. Então, esta é a grande tarefa nossa. Mas Jesus, Deus, conhecendo a nossa pequenez e sabendo que nós ainda não tínhamos possibilidade de fazer esse trabalho grandioso, aleatoriamente, nos colocou em pequeno núcleo chamado família. E é nesse lugar que é o cadinho, né? Como se diz, onde nós devemos trabalhar e vencer os males que estão dentro de nós. Porque exatamente neste ambiente é que nós encontramos maiores dificuldades de relacionamento, de convivência, e nos comprometemos, dizendo que amaríamos, né? Mas o tempo vai fazendo com que esses compromissos sejam adiados. Então, nós vemos que perdemos essa grande oportunidade. E a doutrina espírita procura nos esclarecer a respeito disso, mostrando os compromissos que temos. Se estamos num lar, se fomos constituídos ali naquele lar, é porque todos que estão ali, esposo, esposa, filhos, pais, irmãos, estão comprometidos moralmente e vieram juntos para aprender a amar, a perdoar, a se reconciliar. E nós vemos que é dentro das famílias que ocorrem os grandes dramas, né? Em vez de aprender a amar, a compreender, tolerar, ter paciência, nós fazemos, na sua grande maioria, exatamente o contrário. Bom, então Emmanuel continua. Essa passagem de Mateus é sumamente expressiva. É indispensável considerar que o Mestre se dirigia a uma sociedade estagnada, quase morta. Quem é essa sociedade? Somos nós. Hoje, né, já mesmo tendo passado mais de 2000 anos da vinda de Jesus, que veio trazer a mensagem do amor, nós ainda continuamos praticando a lei de Talião. Que avanço tivemos? Nenhum. Não conseguimos ainda compreender e vencer a nós mesmos, né? Porque, acima de tudo, prevalece o nosso orgulho, a vaidade, o egoísmo. Mesmo tendo que fazer esse aprendizado de conviver nesse coletivo pequeno. Imagine numa sociedade mais ampla, né? Então, vê a sabedoria divina. Então, nós ainda somos reflexos dessa sociedade, porque sabemos, mas não vivemos. E a abençoada doutrina espírita, além do esclarecimento, nos traz a condição de refletirmos e reavaliar as nossas condições e o que estamos fazendo, como estamos convivendo com as pessoas. Porque aqui na casa aprendi que a maior dificuldade de nós vencermos, junto aos irmãos, é a questão do relacionamento. Para uns é muito fácil, mas para outros, né? Nós temos ainda essa diferença. Parece que amamos com mais facilidade. Outros, nós enxergamos apenas as suas deficiências. Mas aprendi também que quando a gente aponta o dedo para o outro, é porque aquela deficiência
é muito forte dentro de nós, por isso que ela aparece mais fortemente, refletida no próximo. Então, quando a gente começa a compreender isso, né, a gente vai aos poucos cuidando, porque você está se mostrando, você não está vendo o outro, você está se espelhando. Então, quando a gente compreende isso, a gente começa a refrear um pouquinho, né? Porque ninguém quer mostrar as suas deficiências, mas a história está aí. Continuando, no concerto das ilusões divinas, que recebe o cristão a rigor, apenas conhece de fato um gênero de morte, o que sobrevém à consciência culpada pelo desvio da lei. Os contemporâneos do Cristo, na maioria, eram criaturas sem atividade espiritual edificante, de alma endurecida e coração paralítico. A expressão melhor te é entrar na vida representa a solução fundamental. Acaso não eram os ouvintes pessoas humanas? Referia-se, porém, o Senhor à existência contínua, à vida de sempre, dentro do qual todo espírito despertará para a sua gloriosa destinação de eternidade. Então, veja que a reencarnação, ela é importante porque nos dá a oportunidade de progredirmos. Mas, para isso, é preciso que cada um de nós tenha essa boa vontade e o conhecimento para que ele possa resgatar. Senão, nós vamos encontrar, né? Ou acredito que não conseguimos superar, aqueles mesmos, né? As mesmas dificuldades quando Cristo esteve entre nós. Corações endurecidos, né? Que nem se preocupava com os outros, com os irmãos. A preocupação era consigo mesmo. Eu sou o melhor, eu consigo, né? Então, a gente vê que nós ainda precisamos avançar muito, suavizar os nossos sentimentos. E por isso mesmo, né? Que a dor, a gente, quando começa a estudar a doutrina espírita, começa a compreender de forma diferente. É uma bênção, não é um sofrimento. É uma bênção porque vai fazer com que cada um de nós que passa por um problema muito forte, doloroso, a gente vai começar a entender a dor do outro. Somente quem passa começa a ter essa compreensão. Então, isso é uma forma de burilar os nossos sentimentos. Mas sabemos que nem todos, né, têm esse entendimento, começa a entender a dor, doença como castigo, que eu não mereço, mas também temos que compreender que Deus não dá a cruz mais pesada do que aquela que não conseguimos carregar. Então, cada um está com os problemas certo e no tempo correto. Não tem nada fora do previsto, do programado. Por quê? Nós mesmos participamos dessa programação e fomos aqueles que juntos nos organizamos. E mesmo assim, Deus, em sua misericórdia, quando percebia que a nossa vontade, né, quando estamos no plano espiritual, é avançar logo. Por quê? Todas aquelas dificuldades que tínhamos, aquilo fica martelando na consciência, revivendo como um filme. E a dor da consciência culpada é muito maior do que a dor de passarmos por aquele momento. E quando estamos em espírito, né? Nada passa despercebido, então você começa a se enxergar tal qual, né?
você foi nas encarnações, porque já passamos por muitas encarnações, uma mais dolorosa, outros mais amena, né? E na medida em que vamos nos melhorando, nós vamos conquistando, né, condições melhores, mas ainda distante de sermos essa criatura perfeita, divina, né? Então, é esse esforço que nos é oportunizado com a reencarnação. Emmanuel continua: na elevada simbologia de suas palavras, apresenta-nos Jesus o motivo determinante dos renascimentos dolorosos, em que observamos aleijados, cegos e paralíticos de berços, que pedem semelhantes provas como períodos de refazimento e regeneração indispensáveis à felicidade previndoura. Então, nós vemos que não existe castigo, mas existe os pedidos ou a programação que realizamos. E se assim chegamos, né, com algum problema, com alguma deficiência, é para que possamos evoluir mais rapidamente. Mas quando conseguimos receber, né, como uma dádiva, não como um castigo. Então, aí vai depender de cada um. E também, se nós observarmos, é uma prova não só para o espírito, mas também para aquelas pessoas que vão estar no mesmo convívio aos seus familiares, né? Uma coisa que eu não conseguia compreender, mas depois foi esclarecido o seguinte, que quando nasce pessoas com problemas, né, aleijado, problema mental, é porque as pessoas que ali estão foram comparsas, participaram das mesmas situações, né, aterrorizantes, problemas graves que foram cometidos, né? Então, nós vemos também que no nosso cotidiano, muitas vezes, por não fazermos o corretivo em nossos filhos, nós estamos sendo comparsas, porque mais para frente, né, esse filho pode se desencaminhar. E aí nós vemos que a responsabilidade é dos pais, que não tomou as devidas providências, né? Então, o amor, ele não é só nos momentos bons, mas o amor também tem que ter disciplina acima de tudo, né? Não é falta de sentimento, de consciência. Precisamos ter esse entendimento. Não podemos fazer um corretivo, né, abusivo, mas o corretivo de orientação, de esclarecimento, de caminharmos juntos. Então, este faz parte, né, de nós que assumirmos esse compromisso e responsabilidade dos nossos filhos. Continuando, para encerrar, nos diz Emmanuel: quanto à imagem do fogo eterno incerta nas letras evangélicas, é recurso muito adequado à lição, porque, por enquanto não se dispuser a criatura a viver como Cristo, será impelida a fazê-lo através de 1000 meios diferentes. Se a rebeldia perdurar por infinidade de séculos, os processos purificadores permanecerão igualmente como fogo material, que existirá na terra enquanto seu concurso perdurar no tempo como utilidade indispensável à vida física. Então, né, nós vemos que nós vivemos num planeta onde estamos para nos recuperar, estamos em tratamento para que possamos nos melhorar, compreendermos todas as relações que perpassam diante de nós e termos um olhar de misericórdia, disciplina, né, principalmente, para que possamos superar
essas dificuldades. E a nossa consciência é aquela que mais nos cobra. Quando fala assim, inferno, é a própria consciência ardendo, mostrando todos os equívocos que praticamos durante a nossa existência carnal. Então, veja bem a nossa responsabilidade. Se não cumprirmos com os nossos deveres, conforme o Evangelho de Jesus nos ensina, essa consciência é que vai representar esse inferno que tanto se fala. Então, não existe um lugar específico, mas existe na consciência de cada um de nós. E por isso é importante que a gente compreenda as lições e comece a vivenciar, não adiar para depois. Eu não sou capaz. Todos temos essa possibilidade. Basta termos boa vontade em nos corrigirmos. Bom, e para ilustrarmos a lição do Evangelho, nós trouxemos uma lição do livro Pontos e Contos, de Chico Xavier, Irmão X, a lição 3, que fala Portas Celestes. Então, essa história, que Irmão X nos conta, é exatamente de um grupo de desencarnado, que chegou achando que ia desencarnar e chegar no céu, como a gente diz, e não no inferno, Então, esses desencarnados estavam no umbral, nas esferas inferiores, e eles eram de diferentes escolas religiosas. Então, achavam que assim que desencarnasse estaria entrando no céu. E aí começa a indagar: onde os anjos e tronos, os arcanjos e gênios do paraíso que não se apresentaram para recebê-los? Em torno sempre a neblina espessa e penumbra indefinível, onde o refúgio da paz, o asilo da recompensa. Então aqui estão descrevendo um ambiente em que esses irmãos desencarnados se encontravam. Depois da surpresa, a revolta, após a revolta, a queixa. Fim da queixa veio o sofrimento construtivo, e com esse surgiu a prece. Então, após vagar, sofrer bastante, refletir, não adiantou a rebeldia, reclamações, lembraram de fazer uma prece. E em seguida a oração, eis que aparece a resposta: iluminado mensageiro, em vestimenta resplandecente, desafia a sombra da planície, fazendo-se visível em alto cume. Prostraram-se os peregrinos à pressa. Seria o próprio Jesus? Não seria? Ante a perturbação que os acometera, o emissário tomou a palavra e esclareceu o fraterno: paz em nome do Senhor. A quem endereçaste vosso apelo? Vossos suplícios foram ouvidos. Que desejais? O anjo celeste falou um deles: pois não vês? Estamos rotos, exaustos, vencidos, nós que fomos crentes fervorosos no mundo, onde se encontra o Redentor que não nos salva, o príncipe da luz que nos deixa em plena treva. Que desejamos? Nada mais do que o prêmio da luta. Não pode prosseguir. Onda de lágrimas invadiram-lhe os olhos, sufocando-lhe a garganta e constrangindo os companheiros que desfizeram em planto dorido. O preposto do Cristo, contudo, manteve-se imperturbável e considerou: a justiça divina nunca falhou no universo. Mas nós sofremos, replicou o interlocutor aliviado, e certamente somos vítimas de algum esquecimento que esperamos seja reparado. Vejamos, respondei-me em sã consciência. Quando encarnados, amaste a Deus sobre todas as coisas, com toda a alma e entendimento? Se estivéssemos à frente de autoridade comum,
provavelmente os interpelados buscariam tergiversar, fugindo à verdade. A luz divina do emissário, porém, prestava-lhe âmago do ser. Decorrido um instante de pesada expectação, informaram todos em um só tempo: não, considerando o interesse do próximo como se vós pertencessem, considerastes os interesses do próximo como se vos pertenceram, no momento de luta íntima, e nova resposta sincera: não. Negaste a personalidade egoística, suportaste vossa cruz e seguiste os mestres? Mais uma vez, todos responderam: não. Outra pergunta: colocaste a vontade divina acima de vossos desejos? Não. Outra questão: fizeste brilhar em vós, na terra, a luz que o céu vos conferiu? Não. Outra questão: auxiliaste vossos inimigos, oraste pelos que vos perseguiram, ministrastes o bem aos que vos caluniaram e dilaceraram? Não. Aí outra questão: perdoaste 70 vezes 7? Não. Foste fiéis ao Pai até o fim? Não. Venceste os dragões da discórdia e da vaidade? Não. Carregastes as cargas um dos outros? Não. Então o mensageiro fixou benevolente com as mãos e, mostrando o olhar mais doce, observou depois de cumprida a pausa: se em 10 lições do Divino Mestre não aprendeste nenhuma, com que direito invocais o teu nome? Acreditais, porventura, que ele nos tenha ensinado algo em vão? Os infortunados puseram-se a chorar com mais força e um deles objetou: que será de nós? Quem nos socorrerá? Se tínhamos crença verdadeira. Sim, tornou o representante do Cristo, não contesto. Entretanto, como interpretar o possuidor do bom livro que nunca lhe examinou as páginas? Como definir o aluno que gastou possibilidades e tempo da escola sem jamais aplicar as lições no terreno prático? Ó anjo bom, contudo, nós já morremos na terra. Acrescentou a voz triste do irmão, desencantado entre a aflição e a amargura. O mensageiro, porém, rematou com serenidade: diariamente, milhões de almas humanas abandonam a carne e tornam a ela no aprendizado da verdadeira vida. Quem morre no mundo grosseiro perde apenas a forma efêmera. O que importa no plano espiritual não é o interromper ou recomeçar da experiência, e sim a iluminação duradoura para a vida imortal. Não percais tempo buscando novos programas, quando nem mesmo iniciaste a execução dos velhos ensinamentos. Aprendiz algum tem o direito de invocar a presença do Mestre de novo antes de atender às lições anteriormente indicadas. Voltai e aprendei. Não existe outro caminho para a distração voluntária. Nesse mesmo instante, o enviado tornou ao plano de onde viera, enquanto os peregrinos, ao invés de prosseguir em viagem para mais alto, obedeciam ao impulso irresistível que os conduzia para mais baixo. Então, vejamos que nós estamos aqui nessa grande escola
como foi nos dito, para aprendermos e melhorarmos. Se não conseguirmos melhorar, nós seremos convidados, a retornar. Mas, como nos foi esclarecido na lição, o planeta está evoluindo. E aquele que não conseguir acompanhar essa evolução, não terá, talvez, mais oportunidade de retomar a este planeta maravilhoso, que nos oferece tantas oportunidades, mas que nós, pela nossa incompreensão, pela nossa falta de conhecimento em relação às questões espirituais, apegado apenas às questões materiais, não conseguimos compreender por que estamos encarnados, o que estamos fazendo aqui. Não viemos a passeio, como disse o nosso irmão Marcelo. Estamos aqui para trabalhar. Trabalhar para quê? Para nós mesmos, não é para o outro, porque já sabemos que tudo que fazemos para nós mesmos. Quando compreendemos essa lição, nós vamos procurar cada dia mais fazer o bem. Porque se tudo que fazemos é para nós mesmos, se fizermos o bem, Ele vai nos ajudar. Mas se fizermos o mal, também será para nós mesmos. Então, nós vemos que a justiça divina, ela age. Independente de quem quer que seja, ela atua para com todos igualmente, sem diferença nenhuma. E cada um de nós tem aquilo que merece, aquilo que construiu, aquilo que trabalhou, aquilo que plantou. Ninguém faz a tarefa pelo outro. Cada um de nós temos que fazer o nosso dever com disciplina, amorosamente, porque sabemos que quando temos amor no nosso coração, esse amor fraterno, não esse amor egoísta, Esse amor fraterno, nós conseguiremos perceber o próximo, como o irmão que está junto conosco aprendendo. Não é nem pior nem melhor, porque todos nós aqui somos necessitados deste amor divino. E este amor divino vai ser construído nessa grande escola, relacionando um ao outro, aprendendo com as diferenças. Por isso que não somos todos iguais, cada um se encontra num nível diferenciado. E, com certeza, é nessa diferença que nós vamos nos encontrando e uns vão ensinando aos outros. Por isso nós estamos nessa grande escola, nesse grande laboratório, onde as experiências estão aí. E nós, os observadores, devemos saber separar o trigo do joio, para que possamos vencer a nós mesmos. Então, esperamos que a lição da noite possa nos levar a uma reflexão sobre nós mesmos. Não é pensar no que o outro está fazendo, mas o que estamos fazendo. Qual a minha responsabilidade frente a mim mesmo? É isso que vai ser questionado quando deixarmos o planeta Terra. Que Jesus nos abençoe, nos dê força e coragem para que possamos vencer ainda os males que carregamos dentro de nós. Então, em agradecimento a Deus, nosso Pai, vamos fechar os nossos olhos, mentalizar Jesus e agradecer por permitir que estejamos participando deste lar, desta escola, deste hospital, onde recebemos os conhecimentos, as ilustrações ou as lições que aqui nos são colocadas, para que possamos compreender, sensibilizar os nossos corações e procurarmos a nossa reforma íntima, porque através da reforma íntima
é que vamos conseguindo fazer essa nossa transformação moral que está na responsabilidade de cada um de nós. E o nosso dia a dia é que vai nos mostrando o quanto conseguimos avançar ou ainda permanecemos estagnados. Então, pedimos a Jesus que nos dê força e coragem para que possamos ter disciplinas e avançarmos cada dia mais buscando a nossa transformação moral. É tudo que desejamos e precisamos nessa grande escola. Então, Jesus permaneça conosco, amparando-nos e dando-nos forças para que possamos vencer a nós mesmos. Hoje, agora e sempre, que assim seja.